Meus amados irmãos, o pastor William vai fazer a leitura da palavra de Deus e em seguida ele já vai dar a sua aula, a sua palavra, o seu tema que foi proposto nesta noite para a nossa edificação. Se eu quiser ficar aqui, senão só pode descer. Pronto, então nós obreiros vamos sentar aqui nessas cadeiras brancas, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu vos cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Dou glórias a Deus pela rica oportunidade de estar aqui em Bento Fernandes, conhecendo mais um pedacinho da família de Deus, povo de Deus que vai morar no céu, revendo o pastor Mendonça, sua família, e esta linda igreja a quem Deus concedeu o privilégio de dele vir pastorear aqui e cuidar desta parte do rebanho de Deus aqui nesta cidade. Agradeço ao Senhor por mais esta chance que Ele me dá de servi-lo como anunciador do seu Evangelho e colaborador na edificação da Igreja de Jesus. Agradeço ao pastor Mendonça a coragem de nos convidar para estar aqui, meu companheiro, pastor Gleidson, irmã Gil e minha esposa, que à medida do possível sempre estamos juntos aí pelas estradas, e é um privilégio redobrado estar aqui esta noite com os amados irmãos. Glória a Deus por isso. Quero convidá-los, por favor, para a leitura da Palavra de Deus no texto proposto no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse. O capítulo é o de número 3, Apocalipse, capítulo de número 3, e nós faremos uma leitura, queridos, justamente a partir do versículo 14, já que o pastor Mendonça me deu o tema, dentro deste tema maior, os desafios da igreja na pós-modernidade, abordarmos a mornidão espiritual, o perigo da mornidão espiritual, e para tanto nós leremos a carta inteira de Jesus à igreja na cidade de Laodiceia, para uma breve apresentação nesta escola bíblica de obreiros esta noite, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas,
e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Graças a Deus, amados, por mais esta oportunidade de abordarmos esse tema tão importante que é o perigo da mornidão espiritual, especialmente nos dias que nós estamos atravessando, dias difíceis que antecedem a volta do Senhor Jesus, e que por isso mesmo nós vemos os sinais se cumprirem cada vez mais apressadamente, cada vez mais apertadamente. E estes sinais, segundo a Bíblia, não somente se cumprirão, como se cumprirão de maneira contínua, acelerada e simultânea. Não é um sinal depois do outro, mas são todos os sinais juntos e ao mesmo tempo proclamando uma única mensagem: a mensagem de que Jesus voltará e de que o reino dos céus está perto de acontecer de fato em nossa vida. A mornidão espiritual, portanto, está no arcabouço do cumprimento destas profecias que prenunciam o retorno do Rei Jesus. Entre eles, esta questão da mornidão, como veremos aqui, se Deus nos permitir, em alguns aspectos dentro da igreja. A mornidão espiritual não é um sinal externo, não é como guerra, fome, peste, rumores. Não, a mornidão espiritual é um sinal dentro da igreja, porque só fica morno quem já tem alguma temperatura, só muda de temperatura quem já experimentou alguma coisa. Então a mornidão espiritual é um sinal para a igreja, dentro da igreja, e por isso mesmo é tão difícil de combatê-lo, porque é um inimigo que não está fora do corpo, mas é um inimigo que está entre nós. É como um joio que não pode ser arrancado, tem que ser identificado, tem que ser tratado, mas não pode ser eliminado para não estremecer as raízes daqueles que de fato são trigo e que pertencem ao Senhor Jesus. Por isso, falar de mornidão espiritual é olhar para dentro da gente mesmo, é olhar para as nossas crises, é olhar para as nossas dificuldades, por que não dizer, é olhar para os nossos defeitos. E eu preciso ter muito cuidado aqui, já que estamos numa igreja muito bem pastoreada, para que eu não invada o terreno da doutrina do pastor e dos demais obreiros que servem ao Senhor aqui neste lugar. Irmãos, nosso texto base, como já lemos, está registrado em Apocalipse capítulo 3, fala sobre as igrejas da Ásia, em destaque a igreja de Laodiceia, a partir do versículo 14 até o versículo 22, onde já fizemos a leitura. As cartas às 7 igrejas quase sempre são compostas das seguintes partes: o destinatário, que é a própria igreja, ou melhor, que é o anjo da igreja, a quem se destina a carta. E este anjo aqui não é um anjo no sentido espiritual. A palavra angelos quer dizer mensageiro.
ao mensageiro da igreja que está em tal cidade, ou seja, ao pastor da igreja, ao responsável pela igreja, o líder da igreja. O autor da carta também se identifica com nomes muito característicos, que não vamos explorar aqui, não é o foco da nossa conversa de hoje, que é o Senhor Jesus, que escreve as 7 cartas. Nesta carta também tem um conteúdo de conhecimento sobre aquela igreja, normalmente principiado pelo coro: eu sei as tuas obras. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sei o que você anda fazendo. Há também normalmente um elogio das qualidades da igreja. Algumas igrejas não têm nenhum elogio. Uma repreensão contra os erros daquela igreja. Também há igrejas, há cartas que não contêm nenhuma repreensão, caso da carta da igreja Filadélfia. Há também um aviso à vinda do Senhor e o juízo que aqueles erros daquela igreja poderão acarretar, e um conselho para que se solucione esses problemas. Todas estas partes nós podemos identificar no texto lido de Apocalipse 3, na carta de Laodiceia, onde o destinatário é o anjo, Jesus é o autor, as dificuldades da igreja são citadas: eu sei as tuas obras. Há também uma reprimenda, uma repreensão e conselhos para que aquela igreja reverta a sua situação de mornidão espiritual. Alguns expositores da Bíblia afirmam que as 7 igrejas e as 7 cartas representam a história judaica, períodos da história de Israel. Outros expositores indicam que as igrejas representam, na verdade, a história da igreja, a história eclesiástica, determinado tempo da história, a partir da ascensão de Jesus, é a igreja tal, e outra igreja representa outro tempo, e assim vai na cronologia. Estamos aí com mais de 12 mil anos de história. Essas 7 igrejas estariam ali divididas e representadas, onde cada igreja, cada carta importaria num período da história cristã, desde o nascimento da igreja lá no Calvário, a fundação da igreja, até a sua inauguração no dia de Pentecostes. Há outros intérpretes mais simplórios que ensinam que essas cartas não têm a ver nem com a história de Israel, nem com a história da igreja. São apenas 7 cartas mesmo à igreja da Ásia, 7 igrejas da Ásia, e não tem nada mais além disso. Nós, assembleanos, cremos nisto aqui, que as 7 igrejas abordam simbolicamente a totalidade da igreja de Jesus em todos os tempos e em todos os lugares. Sempre haverá, desde que Cristo subiu ao céu, sempre houve igreja de Filadélfia, sempre teve Esmirna. Os problemas que aconteceram em Laodiceia, os problemas que aconteceram nas demais igrejas, acontecem a todo tempo e em todos os lugares, em toda a igreja. Nós veremos isso, até pela ostensiva citação do número 7, que, como nós sabemos, em numerologia bíblica, representa a perfeição espiritual. Você vai encontrar o número 7 desde o Velho Testamento, como por exemplo em Isaías 11, os 7 Espíritos. Você vai encontrar cores no tabernáculo, você vai encontrar medidas. Em Apocalipse o número 7 é citado várias vezes: 7 candeeiros, 7 castiçais, 7 trombetas, 7 taças e por aí se vai, que representam sim a totalidade espiritual, a perfeição espiritual, a plenitude de Deus. Então 7 cartas, por essa interpretação tipológica, vão representar a totalidade da igreja de Jesus. Portanto, pastores estão representados nos 7 anjos, as condições
condições e erros da igreja estão representados nos 7 problemas das 7 igrejas. As soluções indicadas pelo autor por Cristo também servem para nós, em qualquer tempo, em qualquer hora, até porque a palavra de Deus não envelhece, a palavra de Deus não precisa ser revitalizada, ela serviu no passado, serve no presente e servirá até a volta de Jesus. Só não servirá depois da volta de Jesus, porque já estaremos na presença dele e a Bíblia não precisará mais ser utilizada. Amém, meus irmãos? Então, esta é a nossa linha de interpretação e de pensamento. Neste sentido, as 7 cartas tratam dos desafios antigos das igrejas de todos os tempos e dos nossos problemas de hoje, os problemas atuais. Éfeso, por exemplo, é a igreja que abandonou o primeiro amor. Você conhece alguém nos nossos dias que abandonou o primeiro amor? Evidentemente que sim. Então nós temos Éfeso também em nosso tempo. E segue-se a mesma interpretação. Esmirna, a igreja em suas tribulações, sempre teve crente atribulado. Deve ter alguns por aqui hoje, com certeza. A Pérgamo, a igreja das falsas doutrinas. Falsa doutrina é o que mais se ouve e que mais a gente combate hoje em dia. Tiatira, a igreja idólatra. Também há pessoas entre nós constituindo deuses, além do Deus verdadeiro. Muitas vezes ele próprio é o seu próprio Deus. Sardes, a igreja contaminada. Filadélfia, a igreja paciente. E Laodiceia, a igreja morna, que é o que estamos estudando hoje para a glória e honra do nome do Senhor. Então vejam, meus irmãos, que o problema da mornidão espiritual apontado lá em Laodiceia, lá nos tempos do Apocalipse. Apocalipse foi escrito por João por volta do ano 90, 95 depois de Cristo, tendo em vista que João foi o mais longevo de todos os apóstolos, morreu de velho. Então indica-se que esta igreja, ou estas igrejas simbolicamente representadas aqui, também estão acontecendo em nosso dia. E aí eu vou ter muito cuidado em dizer aos irmãos a seguinte frase: nós também temos Laodiceias em nossos dias. Também temos crentes mornos entre nós. E às vezes pode ser até um do que está aqui hoje. Que esta noite seja uma noite de reaquecimento para a sua vida. E que se por acaso você chegou aqui frio, ou pelo menos se chegou morno, que a palavra de Deus te alegre, te revitalize, te fortaleça, reaqueça a sua alma e você saia daqui hoje fortalecido para a glória e honra do nome de Jesus, o nosso Senhor. Vamos aqui detalhar um pouquinho mais essa questão da doutrina da mornidão espiritual no contexto de Laodiceia. Eu sei que o nosso tempo é curto, talvez a gente não chegue à explanação de toda a nossa exposição, é pequenininha, mas a Bíblia é muito rica e a gente nunca consegue chegar ao fundo do poço, né? Sempre tem um pouquinho mais fundo que a gente quer cavar, mas a corda é curta, irmãos. A gente vai até onde dá e o Espírito Santo vai nos ajudando. A doutrina da mornidão espiritual no contexto de Laodiceia, os irmãos estão enxergando bem ali a projeção, não é? Tudo que está aqui está na sua apostila, os irmãos escolham aí onde acompanhar. Laodiceia, o nome Laodiceia, o nome da cidade, significa povo do julgamento, ou direitos do povo. Por aí você já entende que Laodiceia era constituída de uma igreja de crentes cheios de direito. Parece algumas congregações hoje do Brasil, onde os crentes são cheios de protocolos, querem fazer a coisa da maneira que dá na telha, da maneira que eles querem. O direito é meu de decidir o que quero fazer com a minha vida. Laodiceia era uma cidade sobre o rio Lico,
famosa pelos amplos muros, e como Roma, ele ficava sobre 7 montes. Antes, Laodiceia era chamada de Diosópolis. O prefixo polis, ou melhor, o sufixo polis, quer dizer cidade, como por exemplo Teresópolis, Petrópolis, Mariópolis. Então, Diosópolis, cidade de Zeus, metrópole, megalópolis, ou seja, sempre que tiver polis no final, você sabe que se refere à cidade. Então, Diosópolis, cidade de Zeus, que era o deus maior dentro do panteão grego. Foi ampliada, a cidade de Laodiceia foi ampliada e melhorada por Antíoco II, que depois o nome de Laodiceia, vejam só, em homenagem à sua mulher Laodice. Portanto, Laodiceia está ligada ao nome da mulher de Antíoco II. A cidade foi destruída por um terremoto em 62 a.C. Lembrem-se que Apocalipse foi escrito um pouquinho depois de 62, no ano 90. Portanto, Laodiceia era uma cidade recentemente construída, há cerca de 30, 35 anos, reconstruída pelo próprio povo da cidade. O terremoto derrubou, mas o povo veio e construiu novamente. Daí os irmãos percebem que o povo tinha dinheiro. Principal cidade da Frígia, por estar numa rota comercial importante. Não vamos aqui mostrar mapas, seria interessante, mas para a gente ganhar tempo vamos avançar. A cidade possuía vários bancos. Era também conhecida por sua escola de medicina. Era uma cidade avançada. E nessa escola de medicina era produzido um famoso remédio, um famoso unguento para os olhos. Guarde esta informação, porque lá na frente Jesus vai dizer: aconselho-te que de mim tu compres colírio. Ora, a cidade era rica e produzia unguento. Guarde esta informação, por favor. Em Laodiceia, as águas eram canalizadas de fontes termais distantes 10 quilômetros ao sul, e portanto chegavam mornas aos tanques de Laodiceia. Elas eram canalizadas por canos de pedra, por corredores de pedra, o que serviu de base para os argumentos de Jesus na carta que ele enviou àquela igreja. Quando Jesus diz: você é morno, os laodicenses sabiam exatamente o que significava uma coisa morna, uma água morna, porque eles conviviam com isso. Maiores informações dão conta de que Laodiceia, além de ter água morna, era uma água barrenta, não era uma água de boa qualidade. Então Jesus está comparando a vida espiritual de Laodiceia a uma coisa suja, morna e que não tinha boa qualidade. Jesus estava dizendo para a igreja de Laodiceia: vocês são um povo ruim mesmo. A situação não está nada agradável para a igreja de Laodiceia. E ela é caracterizada, a igreja de Laodiceia é caracterizada como uma igreja morna, onde a opinião do povo, lembre-se que Laodiceia significa direito do povo, a opinião do povo estava acima da palavra de Deus. Parece que a gente está falando de Brasil, mas estamos falando de Laodiceia mesmo. Porque hoje em dia aparecem muitos engraçadinhos por aí, dando opiniões como se a sua opinião fosse melhor e superior à própria palavra de Deus. Dizendo: a Bíblia diz assim, mas eu acho isso. E o que me interessa, o que você acha, o que me leva para o céu, não é a opinião de A, B ou C. O que me conduz às mansões celestiais ainda é e sempre será a palavra de Deus. É disso que me interessa. Eu me aplico ao ensino da palavra baseado na palavra. Quem me conhece um pouquinho sabe que gosto de falar de Bíblia com a Bíblia aberta, olhando para a Bíblia, que é para o povo não dizer: ah, ensinou a opinião pessoal. Não, ninguém está aqui para ensinar axiologia para você.
Estamos aqui como servos de Deus para apontar na Bíblia o que alimenta a nossa alma e que nos encaminha para a glória celestial. Isso é importante, irmãos. A gente precisa voltar aos tempos dos crentes de Bereia, que quando o pregador falava lá em Bereia, em Atos, eles iam conferir se aquilo que estava sendo pregado estava de acordo com a palavra de Deus. Ei, bichinho de orelha, pare de comer palha seca por aí de qualquer pregador, de internet. Confira se o que você está ouvindo é realmente o que está escrito. Deixe de ser preguiçoso e vá ler, estudar e examinar a palavra de Deus. Quem diz amém? Amém. Mas isso é para outra hora. Politeísta, Laodiceia, politeísta, adorava vários deuses, é o que significa ser politeísta. Além de Zeus, que era o patrono da cidade, o povo venerava também a Asclépio, deus da medicina, Hades, lembra alguma coisa? Hades, que dá nome ao submundo dos mortos, Hera, Atena, deus da força, e outros deuses do panteão grego, como já lhes disse. Sendo o emissor da carta, vamos falar um pouquinho de fé vacilante. Sendo o emissor da carta, Jesus é quem escreve a carta, lá no versículo de número 14, ele se identifica ao anjo da igreja que está em Laodiceia, o remetente falando ao destinatário. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o amém. Sendo o emissor da carta, o escritor, o autor da carta, Jesus se apresenta como o amém. O amém. É raríssimo você ver nas escrituras uma pessoa se apresentar como o amém. O princípio da criação de Deus, também no versículo 14. E Jesus afirma saber, também no verso 14, que aquela igreja não é fria ou quente. Olhe por favor para o verso 14. Isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Jesus diz, sou amém, sou a testemunha e sou também o princípio da criação de Deus. E no 15, Jesus já vai entrando para os problemas da igreja. Eu sei o que vocês andam fazendo. Eu sei que a igreja de Laodiceia nem é frio, nem quente. Esses títulos de Jesus, o amém, a testemunha fiel e o princípio da criação, contrastam com a fé vacilante da igreja local, da igreja de Laodiceia, que adorava a tantos deuses. Os irmãos que constituíam a igreja de Laodiceia, da cidade recém-construída, nós podemos dizer, eram crentes recém-convertidos. A cidade tinha sido destruída, reconstruída. Então era gente no meio da igreja que ainda considerava a Zeus, a Hades, a Hera como deuses. E aí Jesus se apresenta e diz, eu sou o amém. Você está adorando a A, B, o C ou D, mas o amém, a palavra final, sou eu. E isso é importante da gente observar no contexto da doutrina da mornidão espiritual. E aí no versículo 15, Jesus identifica 3 níveis de calor: frio, quente ou morno. Esses termos são pouco usados na Bíblia Sagrada. Se você chegar em casa hoje, vou lhe ensinar aqui uma experiência para você fazer em casa. Você pegue 3 recipientes, coloque num recipiente água fria, num outro recipiente água quente e no recipiente do meio coloque água morna. Então você vai meter as mãos no recipiente da água morna e depois que sua mão se ambientar aquele calor, você coloque uma mão na fria e uma mão na quente. Você vai ter a sensação que as águas estão na mesma temperatura. Só depois de um tempo é que você vai sentir a diferença, porque a sua mão está morna. Morno, nem está para um lado, nem está para outro lado. Frio, que
que é a primeira identificação de Jesus, do grego psikros, ocorre 4 vezes na Bíblia. Aqui, em Apocalipse 3,15 e em Mateus, capítulo 10, versículo 42, onde Jesus fala sobre alguém dar um copo de água fria a um dos seus pequenos discípulos. Ou seja, sem fé, neste contexto, portanto, frio, ser frio, indica uma pessoa destituída de calor, gelado. Ou seja, alguém sem fé fervorosa, sem vitalidade, indiferente, mórbido. É um estado de mortalidade. Quando a gente quer saber se alguém está morto, já toca assim, se está frio. Se está frio, morreu. Quando Jesus diz, você nem é quente, nem é frio, seja, você não está morto, nem também está vivo. Qual é a sua condição? A seguir, Jesus diz, você também não está quente. A palavra grega é desestos. Aparece 3 vezes. A palavra quente aparece somente 3 vezes na Bíblia, no grego do Novo Testamento. Naturalmente, quente é o oposto de frio. Possui temperatura elevada, quase fervendo. Esta palavra grega, desestos, originalmente, ela imita o barulho de água fervente. Brrr. Esse barulhinho da água borbulhando. Portanto, quando a Bíblia diz, você nem é frio e nem está quase fervendo, alude ao ponto máximo de fé, de santidade. Fala de vida fervorosa e produtiva. Glória a Deus. Atos 18, 25, a Bíblia diz, este era instruído no caminho do Senhor, falando de Apolo, ele era fervoroso de espírito. Romanos capítulo 12, versículo 11, não sejais vagarosos no cuidado, mas sejais fervorosos no espírito. Crente, especialmente crente da Assembleia de Deus, como diz lá no meu interior, batizado e enxaguado no fogo do Espírito Santo, não é para ser frio, é para ser quente. Mas não somente quente, ele tem que ser quase fervendo, fervoroso no Espírito. Irmãos, cá para nós, muito do fervor da igreja tem se perdido ao longo destas últimas décadas. A gente tem visto o declínio do fervor espiritual acelerado em muitas igrejas, e não vamos entrar em detalhes por causa do secularismo que está invadindo as nossas igrejas e a nossa vida muitas vezes. Então Jesus diz, você nem é quente e nem é frio, você é o quê? Você é morno, quiliaros, citado apenas neste versículo. A palavra morno aparece uma única vez na Bíblia inteira, que é aqui. Para os irmãos terem ideia, é o ponto térmico, ser morto é o ponto médio de temperatura entre o quente e o frio. Representa a indefinição. É indefinição. Nem é quente, nem é frio. Nem está morto, nem está vivo. Nem é fervoroso e nem é também dispensável. Está ali no meio, em cima do muro. Nem é de direita, nem é de esquerda. É de centro. Esse negócio de ser de centro é perigoso. Irmão, Jesus era radical com essas coisas. Ele dizia o seguinte: quem não ajuda, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Ou você é, ou deixa de ser. Mornidão não dá. Mornidão aponta a situação espiritual de indecisão, de indiferença, mediocridade, medianidade, tepidez. É aquele crente, para mim está tudo bem. Se disser está errado, se disser está certo, não faz diferença. Se disser dê glória a Deus, ele dá glória a Deus. Se fique quieto, ele também fica. É um Maria vai com as outras. Não tem identidade, não tem qualidade. O que der,
deu. O que acontecer, aconteceu. É indiferente, tanto faz como tanto fez. Jesus não gosta desse tipo de atitude. E ele diz: oxalá, quisera, tomara que fores frio ou quente. Ou você reaviva ou você morre de vez. Porque Jesus quer que você se defina, que você diga para que veio. Agora esse negócio de ficar pé no mato, pé no caminho, pé no mato, pé no caminho. Uma hora canta, outra hora murmura, uma hora ora, outra reclama, uma hora confia, outra duvida, uma hora está feliz, dando carabachô, rodando um pé só, outra hora está reclamando de Deus e o mundo. Uma hora o pastor é uma maravilha, outra hora é o cão chupando manga e eu não quero ver a cara dele. Se defina, crente. Ou você é crente ou você é frio. Quem diz glória a Deus? Jesus deve estar puxando a orelha de alguém por aí. A mornidão era um tipo bem conhecido dos crentes laodicenses por causa da água canalizada. Lembram-se de que falei? E quando essas águas mornas eram ingeridas, tinham ação emética, ou seja, provocavam vômito, não só pela temperatura, mas também porque não eram águas de boa qualidade. Então Cristo usa a figura do desprezo do estômago, a rejeição do estômago a uma água nesse estado de mornidão e ameaça: vomitar-te-ei da minha boca. Se você não quer nada comigo, se você não se define, eu também não quero com você. Vou me lançar fora. Perigoso, não é, meus irmãos? Eu não sei vocês, mas hoje eu vou levantar minha mão preta aqui e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Não me lances fora da tua presença. Não me rejeites. Já vou pedir misericórdia a Deus, irmãos. Isto é, quando Jesus diz eu vou te vomitar, ele está dizendo eu vou te excluir. Desprezarei o que já havia aceitado. Você já estava dentro de mim, já fazia parte da minha natureza, já era o meu corpo. Mas como você não define de que lado você está, eu vou te vomitar, vou te lançar fora. E isto é bem claro nas palavras de Jesus. Jesus é realmente radical com relação à indefinição. A mornidão, portanto, mostra quanto Deus não se agrada de uma vida sem propósito, de uma vida vacilante, de uma vida de titubeios diante dele. A complacência com o pecado, dizer que isso não tem nada a ver, fazer arrumadinho aqui ou acolá, não é uma opção quando se trata de servir a um Deus santo. Em 2 Coríntios 6, Paulo ensina: não se prenda a um jugo desigual com os infiéis. Não há sociedade entre justiça e injustiça. Ou você é justo, diz Apocalipse, quem é justo seja mais justo ainda. Ou você é injusto, que comunhão há entre luz e trevas? Não há comunhão. Que concórdia há entre Cristo e Belial, entre o fiel e infiel? Não há consenso entre o templo de Deus e os ídolos. Jesus é radical. Quem lhe serve não andará em trevas. E acabou a conversa. Se você quer estar dentro do corpo de Cristo, as regras são as regras do corpo de Cristo e não as suas regras. Para servir a Jesus é do jeito dele. Quem diz amém? Eita, coisa doída de ouvir, né? Mas é do jeito dele. Não é do nosso, é do jeito dele. Portanto, não é uma opção estar entre dois termos. Jesus, Deus, melhor, exige firmeza e fidelidade crescentes na nossa vida. Segundo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, a Bíblia nos orienta e diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes firmes e constantes. É um desafio para todos nós. Quem aqui nunca deu uma vaciladinha? Quem nunca aqui olhou para trás se eu vou parar? Nós, líderes e obreiros, a escola bíblica
bíblica de obreiros e líderes, nós, quantas vezes dissemos, não dá mais não, Jesus, vou chutar o pau da barraca e vou embora. Quantas vezes, com esses crentes, muitas vezes, parecem uns pés de macaíba, rei de espinho, difícil que só da gente conviver com eles na igreja. Quantas vezes você não disse, esses miseráveis, não quero nada com Jesus, eu vou largar e vou embora. Mas não largou, não desistiu, continuou, avançou. Portanto, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso salário não é vão no Senhor. Quem diz glória a Deus? Se a pessoa for morna para Deus, quer dizer que esta pessoa não rejeitou a Deus, mas ao mesmo tempo quer dizer que também não aceitou. Nem é, como diz um amigo meu lá do Pará, nem é, nem deixa de é. Fica ali, no meio do caminho. Além de morna, a igreja em Laodiceia foi descrita em estado, vejam a situação, desgraçado. Versículos 17 e 18. Além de morna, e não sabes tu que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Era justamente aquela água que eles bebiam, água morna. Se a gente for analisar cada um desses termos aqui, a gente teria que ter uma outra escola bíblica. Mas rapidamente, o que é desgraçado? É alguém sem graça. Foi retirada a graça. Desgraçado. E o que é a graça? A graça é tudo para nós, irmãos. Pela graça sois salvos. Pronto, graça é salvação. Se tirar a graça, tira a salvação. Sem graça, vira uma desgraça. A graça é quem perdoa, a graça é quem limpa, é pela graça que a gente vai para o céu. Pela graça nós somos chamados, pela graça somos perdoados. Alguém desgraçado está na desgraça mesmo. Não tem muito o que fazer não. Miserável é alguém que precisa de misericórdia. É alguém que é alvo da misericórdia. Pobre, sem recursos, cego, sem visão, nu, sem roupas. Para isso, Jesus nos indica uma solução muito clara. Para cada um desses problemas, Jesus tem um remédio, um jeito, uma solução. E aí, de novo, eu vou levantar a minha mão e dar glória a Deus, porque o meu Jesus, o escritor da carta, ele não só aponta o problema, mas ele aponta a solução para o problema. Quem diz amém? A igreja das Assembleias de Deus desse Brasilzão e fora do Brasil também, por onde andei, o que mais vi foi crente crítico. A gente vive uma geração, pastor Mendonça, de igreja crítica. Ah, que eu não gostei disso, que podia ser desse jeito, se fosse eu faria melhor, se eu estivesse lá seria assim, eu ia chamar fulano, nem que eu morresse, mas eu ia dar um jeito. Dá não. A graça da igreja não é você. Igreja existe antes de você e vai continuar existindo depois de você. A gente não vive sem a graça dele, mas sem você. Tem até algum prejuízo, mas nós sobreviveremos porque o nosso Deus é maior e é melhor. Amém, meus irmãos? Então não se dê, não se meta a última cocada do pedaço, não. E você não está lá com essa cancha toda também, não. Amor, unidão espiritual na prática devocional. E agora a gente vai começar a engrossar o caldo aqui com vocês. Pastor Mendonça, o senhor me dá licença? Vamos embora. Títulos de Jesus, lá no versículo 14. É possível entender que ao apresentar-se de modo tão categórico como o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, Jesus foi firme, ele escancara, por contraste, a mornidão espiritual
espiritual da igreja de Laodiceia como crentes duvidosos, pouco confiantes. Para uma igreja vacilante, Jesus disse o quê? Eu sou o amém. Eu sou a testemunha fiel. Eu sou o princípio da criação de Deus. Que glória nós podemos dar a Ele esta noite. Se você chegou esta noite aqui com alguma dúvida, firme seu pé, meta o pé na estrada. Jesus está dizendo: eu sou o teu amém. Eu sou quem te confirmo. Eu sou quem te levo. Glória a Jesus. Amém é uma palavra de confirmação da verdade e contrasta com a falta de firmeza morna dos laodicenses. Algumas igrejas, até os pregadores também usam amém ou não amém. Isto é, confirma ou não confirma. Quando a gente diz amém, você está dizendo: seja desse jeito mesmo, assim seja. Isaías 65:16, e isto foi uma descoberta na Bíblia quando estava escrevendo esse texto, registra: de sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito do Deus da verdade. E em algumas versões da Bíblia, não sei se é o caso da sua, está escrito: será bendito no Deus do amém. O próprio Deus se identifica com o amém. Por isso Jesus diz: eu sou o amém. Glória ao nome dele. Portanto, é de Jesus que sai o veredicto final de todas as coisas. É dele. Ele é o amém. Ele já disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o começo e está também no final. Pois testemunha, além disso, Jesus é também a testemunha fiel e verdadeiramente todos os atos dos homens, de maneira incontestável. Jesus está presente em nosso dia a dia. Portanto, em todas as cartas das 7 igrejas aparece a expressão: eu sei as tuas obras, eu sei o que você está fazendo. É como Jesus estivesse dizendo: olha, eu sou o seu amém. Atenção no que você anda fazendo, porque no final a gente se encontra. A gente se encontra. A minha avó e minha mãe também usavam uma expressão. Quando eu não queria fazer as coisas certas, ela dizia: pode dar corda ao bichinho, dê corda para ele. E às vezes ela dizia mais interiorianamente assim: galinha de casa não se corre atrás, ele vai voltar. É como se ela está dizendo: no final, ele vai acabar aqui na minha mão, ele vai voltar. No fim do dia ele vai chegar todo sujo, com fome, vai bater aqui na minha mão. A minha mãe me ensinou que ela era o amém, sem eu nem saber. Ela estava dizendo: eu sou o seu amém. Você vai bater onde bater e fazer o que fizer. Lá na minha terra chamava de maloqueiro. Maloqueiro é o menino que fica o dia todo na rua, nas malocas. Seu maloqueiro, você passou o dia onde? Eu chegava com 2 joelhos sujos de barro, suando, catingando a mato. Disse: tá vendo? Eu sou o seu amém. Vamos tomar um banho. E o banho de manhã doía, irmãos. Vocês conhecem bucha? Uma raminha que dá, e ela pegava aquela bucha, pastor Mendonça. Não era sabonete, não era um tal de sabão azul, sabão rio, um negócio e pegue, sabão no couro, aquilo ardido. Eu sou o seu amém. Você está sujo, mas eu vou te limpar. Está fedendo, mas vai sair cheiroso. Jesus faz a mesma coisa com a gente. Você pode ir aonde ir, mas no final você vai acabar na bucha dele, no sabão dele. Ele é o seu amém. No fim, a gente se encontra com ele. Eu não esquento muito a cabeça com um obreiro rebelde, com um crente rebelde. Eu ensino Bíblia. Doutrino ele. Se não quiser obedecer, não, quer não, meu filho, Deus te abençoe. No final, Jesus vai te pegar. Pode ir. Vai embora, pastor. Você é muito ruim. Pastor exigente demais. Deixa estar, vá na paz do Senhor. No final, o amém te espera. Como também espera a mim. Quem diz amém? Já vi que você entendeu. Além
seu amém, Jesus diz que é o início da criação. Vocês perceberam? Que ele diz, volte lá para 3,15. Eu sei as tuas obras, aliás, 3,14 mesmo. E ao anjo da igreja que está no Laodiceia escreve, isso diz o amém, ou seja, o final. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Ou seja, ele diz que está no fim, ele é o amém. Ele diz que está no começo, o princípio da criação. E ele diz que também é aquele que acompanha, porque ele é a testemunha. Ninguém escapa. Eu estou no fim, eu estou no começo e eu te acompanho. É o que diz Jesus. Sendo, portanto, Jesus o verbo criador, o início da criação, lembre-se de Gênesis 1:1, não é? No princípio criou Deus, o original Elohim, deuses criou. O verbo está no singular, mas o pronome está no plural. No princípio, deuses criou. Era Jesus que estava presente, como acontece na Torre de Babel. Eia, deixamos, é plural, como acontece na construção do homem. Façamos o homem a nossa imagem. Jesus estava lá. João 1 diz, eu sou o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Oh, irmãos, que coisa gloriosa é descobrir isso. Sendo, portanto, Jesus o verbo criador, ele é também o objetivo final de todas as coisas criadas. E eu gostaria de, nesse contexto, citar somente João, capítulo 1, Evangelho de João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E de João 1:2, estava no princípio com Deus, é bem claro. Em versículo 3, você vai dar glória a Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, Jesus diz, eu sou o amém, eu sou o princípio, sou o fim, e eu sou a testemunha. Eu sou o que acompanho você durante a sua jornada. E sinceramente me dá medo, irmãos. Mais do que temor, me dá medo. Porque o fim é inescapável. Querendo ou não, eu vou bater de frente com ele. E aí ele diz, eu estou de olho em você, eu estou te acompanhando. Estou te acompanhando. E aí Jesus sabe o que eu estou fazendo. Eu sei as tuas obras. Amém? Vigia na terra. O termo, títulos de Jesus aí, o termo vertido para princípio em 3,14, que já lemos, é arquê. Também significa governante ou príncipe, como por exemplo aparece em arcanjo, anjo príncipe, anjo governante, anjo capitão. Assim podemos entender que Jesus inicia a criação e continua a preservar e a governar. Quando Jesus diz, eu sou o princípio da criação, ele está dizendo, eu sou o arquê. Eu sou o governante da criação. Eu criei, eu estava lá, como diz João 1:3, mas eu também governo a criação. É possível encontrar Jesus em todos os lugares e em todos os momentos da natureza. É uma linda poesia pensar nisso. Em resumo, Jesus é a testemunha, a causa primária de todas as coisas. Ele governa todas as coisas, acompanha as ações dos homens, as quais julgará essas ações e será, ao fim, o consumador de todos os tempos e para todo sempre. 2 Coríntios 5:10 nos diz, havemos de comparecer diante ou ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba do Senhor o galardão daquilo que tiver feito por meio do corpo. Jesus registra as nossas ações para no final nos galardoar, e por causa disso eu também digo glória a Deus mais uma vez. Mateus 13 é aquela ideia do joio e do trigo. Bases da mornidão espiritual. Quando a igreja passa a confiar
mais em seus próprios meios, em seus próprios recursos, do que em Deus, esta igreja deixa de temer a presença do Senhor, como se já não testemunhasse as ações e não devota a adoração exclusiva ao Verbo que a criou, admitindo outras tantas veias de adoração, ainda que estas veias estejam camufladas na igreja. 1 João 5:21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, guardai-vos dos ídolos. Uma igreja assim já condescendeu, já amornou, já se tornou distante da realidade de Jesus. Cristo continua sendo o amém, a validação final da palavra, e que em caráter definitivo, Ele é quem nos dá os benefícios da salvação. Portanto, nós devemos ter cuidado com os falsos discursos do ecumenismo, semente do sincretismo religioso mundial. Ecumenismo é tentativa de reunião de doutrinas diferentes. Sincretismo é a mistura de diversas religiões em nível mundial. A gente deve ter muito cuidado com relação a isso, viu? E não misturarmos a doutrina bíblica com doutrina espírita. Não existe isso de evangelho segundo Allan Kardec. Não existe interpretação filosófica da Bíblia. A Bíblia é a Bíblia e interpreta-se a ela mesma, e ponto final, regra de fé e prática. Nossa devoção, amados irmãos, também pode se amornar. Em nossas alegres liturgias coletivas, nós demonstramos devoção, nossa fervura espiritual nas ações que compõem o culto, como louvor, oração, ofertório, pregação. Tudo é fervente, tudo deve ser alegre. Como diz o hino da harpa, em fervente oração veio o teu coração na presença de Deus derramar. Tudo isso deve ser feito com ordem e decência. Fogo demais torra a castanha, viu? Castanha precisa de fogo, mas fogo demais, você torra a castanha e ela vira carvão. Até o fogo, até a fervura do Espírito tem que ser com ordem e decência. Ah, pastor, eu estou cheio de Deus, vou sair dando aviãozinho e tapa na cara dos crentes. Gente, para lá. Que fogo é esse? O fogo do Espírito, devemos ser fervorosos, mas com cautela. Amém, meus amados irmãos? Que fareis, pois, irmãos? 1 Coríntios 14:26 pergunta: que fareis? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem hino, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Não faça para se amostrar, faça para a edificação. Na nossa devoção individual, particular, a gente ora também em casa, no trabalho, no transporte, a gente se alegra quando vem à igreja. Devemos fazer tudo isso com alegria, com fervor de alma. Uma devoção morna não se esforça pela oração, apresenta cultos desconexos do coração. O que é um culto desconexo do coração? O corpo está aqui, mas a cabeça está em outro lugar. Isso é característico de uma igreja morna, de um crente morno. Ele vem na igreja, está no templo, mas está pensando na conta que tem que pagar, na briga que teve com a mulher, com o marido, no que vai fazer no dia seguinte. Você está na igreja, na viagem, no namorado, na namorada. Ele está aqui, mas não cultua com a alma. Vocês já observaram muitas vezes que quando a gente está cantando o hino da harpa, o bendito do crente, ele conhece o hino, ele tem o hino decorado, mas não abre a boca para cantar. Feito um sapo cururu na beira do rio. Você vem à igreja para quê, ô filho de Deus? Você não veio cultuar? Não veio adorar? Mas eu estou triste. Agora que é a hora boa de cantar mesmo, para ficar alegre. Então, isso é mornidão. Ele vem, mas vem só o corpo, arrastando o chinelo,
passou o dia no roçado, fica ali, doido que esse culto termine. Esse pastor não para de dar o aviso. Morno. Deixa eu lhe dizer uma coisa, me permita, pastor Mendonça. Quem faz o culto não é o pastor, não é o pregador, não é o dirigente. Quem faz o culto é você. O culto é bom, é agradável, é saboroso, é fervoroso, se você estiver fervoroso. Pode a igreja toda estar calada, você dá glória a Deus sozinho, meu filho. O culto para você é uma aleluia. Quem diz amém? Amém? Eu me lembro que uma vez lá no alto do alto da Conceição, um lugar feio que só que eu morava lá em Pernambuco, num culto, a gente chama lá de culto na casa dos irmãos, culto evangelístico, que não é exatamente um culto ao ar livre, é um culto dentro da casa mesmo. E eu estava num dia daquele cheio de Jesus, passei o dia no ciclo de oração, e os irmãos tudo quieto, a boca fechada, tudo bicudo. Eu fiquei lá no meu finalzinho de banco, glória a Jesus, aleluia, como tu és bom, meu Deus, a tua graça é gostosa. E aí o Espírito vai encostando, 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 encostando. Você sente aquele arrepio no meio da coluna. Parece que a gente chora por um olho só. A alma engorda. O coração se enche. Oh, que o mundo todo está no polo norte. Mas o crente que adora, que glorifica, está fervoroso, está quente na casa de Deus. Quem diz amém? Quem faz o culto é você. Então, uma devoção morna não se esforça pela oração. Apresenta cultos separados, desconexos do coração. Cultos desorganizados. E pior, perde a atitude de reverência tão cara ao adorador. Nós, como obreiros, estamos novamente, numa escola de obreiros e líderes, devemos zelar por isso. Manter uma agenda de trabalhos que antecipe os programas de culto. Olha o exemplo da escola, a apostila bonitinha na mão dos irmãos, culto organizado, os irmãos convidados, tudo arrumadinho. Deus não aprecia trabalhos relapsos, improvisados, por descuido de quem dirige, de quem administra a igreja. Vamos ouvir irmã Francisquinha dos Grude louvando. Aí lá vem a irmã Francisquinha e disse: eu nem sabia, mas é para Jesus, né? Qualquer coisa serve. Serve não, irmã, não serve não. Para Jesus só serve o melhor, só serve o mais organizado, o mais arrumado. Os irmãos lembram no Velho Testamento? Se não der tempo de terminar, pastor, a gente fica devendo, viu? Mas me deixe navegar aqui na Bíblia. Os irmãos lembram do Velho Testamento? Um sacerdote que ia para o altar todo dia, ele tinha que se arrumar. As regras eram determinadas. Até os calções, o que em nossos dias seria a cueca do sacerdote tinha que ser do tamanho que Deus dizia que era para ser. E era um cuecão danado. A Bíblia diz que eram dos lombos até as canelas. A Bíblia diz isso. Você já leu essa Bíblia? Que era para quando o sacerdote subisse nos degraus do altar, no vestido, diz a Bíblia, as suas carnes não aparecessem. Eu não repeti, é do jeito dele, não é da sua maneira. É do jeito dele. As regras são as regras dele. Não é de qualquer modo, não é de qualquer forma. Aí tinha que lavar as mãos cerimonialmente na pia de bronze. O sacrifício tinha toda uma metodologia. O adorador adora da maneira do Senhor. Então, obreiros, líderes, você está na liderança de um departamento, de um culto, mesmo que seja um culto ao ar livre, um culto relâmpago, arrume, organize,
Elias arrumou o altar para depois o fogo descer. Não chega, quem é que canta hoje? Quem é que vai adorar? Quem veio? Todo mundo veio aqui porque é crente, veio para adorar, rapaz. Você fez sua parte, meu dirigente. Preparou o estudo, preparou o culto. E eu vou abrir a Bíblia aqui em Exodó e segundo, 2 pauzinhos e com. Rapaz, vai ler Bíblia, prepara o sermão, prepara o estudo. Quem diz amém? Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Se é para fazer, faça direito. Quem colocou a mão no arado não está apto para olhar para trás. Avance, prossiga, melhore. Deus está na nossa frente para nos dar vitória. A mornidão espiritual quanto à doutrina. Tem tempo, pastor? Tem? Vamos terminar com isso aqui, tá bem? Tudo bem. Depois vocês leem aí na apostila, pastor Mendonça. A mornidão espiritual quanto à doutrina. A palavra doutrina aparece 50 vezes na Bíblia. Quase 10 no Velho. O Velho Testamento é lechá, é o original hebraico, e o grego é didaquê, que significa coisa doada, coisa recebida, instrução, ensinamento. Então a gente pode compreender que a doutrina divina como o conjunto de princípios que servem de base para a ética da igreja, para a nossa maneira de viver de acordo com a Bíblia. Doutrina é dogma, mandamento, orientação, etc. Do ponto de vista pedagógico do ensino, doutrina são os ensinos, princípios bíblicos, aquilo que se tira, se extrai da palavra de Deus, especialmente do Novo Testamento, e que é o que orienta a nossa prática cristã. Ou seja, doutrina são as lições retiradas da palavra de Deus, que regulam a nossa vida, como agir, como fazer, abrangendo não somente as fatias do saber teológico, que eu indico que todos estudem teologia sistemática especialmente, as doutrinas sistemáticas, mas toda a prática de vida cristã é orientada pela doutrina. Somente a boa doutrina, entendida pela Bíblia, pode produzir boa prática cristã. Nesse sentido, a doutrina é exclusiva. A Bíblia diz: tudo que antes foi escrito para o nosso ensino, para a nossa prática de vida. A igreja de Laodiceia largou disso, largou a preeminência da palavra de Deus. Ela é a igreja do direito do povo, passou a relativizar a doutrina como uma regra única, misturando doutrina com opinião própria, opinião pessoal. Jesus acusa aquela igreja de ser autônoma, porque eles mesmos diziam: eu digo, Jesus, vocês dizem, como dizem. Assim, a igreja trancou-se na sua autoavaliação. A igreja vivia do que ela mesma achava e desprezou a doutrina de Cristo. Não é incomum em nossos tempos a gente encontrar igrejas, falsos ensinadores, que buscam modernizar o texto sagrado. Esses dias um pastor, São Paulo, Rio de Janeiro, disse que a Bíblia precisava ser reinterpretada. Pastor Ed René Kivitz disse isso, que a Bíblia precisava ser reinterpretada, atualizada. Na tentativa de serem mais inclusivas, as igrejas ousam misturar os princípios que não se mudam, os princípios pétreos da palavra de Deus, com valores seculares. Esta profanação, essa mistura da doutrina está bem clara quando esses líderes buscam fama, buscam dinheiro, buscam notoriedade, buscam encher a igreja. Nós líderes, principalmente pastores e presbíteros, que somos os encarregados do ensino na igreja, junto com os que atuam, os professores na igreja,
nós devemos estar muito atentos, devemos estar muito espertos para não moldar a pura doutrina e ceder à tentação de sermos mais atrativos, mais simpáticos ao público. Paulo orientava a Tito 2,7: em tudo te dá por exemplo de boas obras, e Paulo dizia: na doutrina mostra incorrupção. Você não pode corromper a doutrina de modo algum. Jamais podemos ceder ao liberalismo teológico, por exemplo, a teologia da prosperidade, o evangelho social, a teologia do existencialismo. A teologia do existencialismo diz: só vale enquanto a gente está por aqui, depois que morrer, tudo acabou. Acabou não. A Bíblia diz que há vida depois da morte. Essencialmente, essas doutrinas são pensamentos secularizados e antibíblicos. Deus abençoe a amada igreja do Senhor, que a palavra de Deus possa estar abundantemente sendo atendida em vosso coração, que os nossos obreiros, líderes, a igreja de modo geral, possa alcançar sucesso, vitória. Desejo toda sorte de bênçãos ao pastor Mendonça, seu ministério, sua família. Que Deus os guarde em nome de Jesus. Outra oportunidade, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui com os amados irmãos. Deus abençoe a igreja. Obrigado, pastor, pela paciência e pela coragem de nos ter convidado. Amém, meus irmãos? Amém. Os irmãos ainda dá para ir até 9h30? Irmãos? Pronto, pastor, até 9h30. Só para o capítulo 5, como vencer a mornidão espiritual. Aleluia. Olha, irmão, isso é característico de uma igreja quente. É verdade. Uma igreja que tem sede pela palavra, que ama a palavra e que está ansiosa por receber mais de Deus. Deus abençoe os amados irmãos. Vamos então prosseguir aqui bem rapidamente. Deixa eu só localizar o slide para a gente falar um pouquinho sobre a mornidão espiritual no cuidado administrativo, que é justamente o próximo tópico. Este é pequenininho para a gente atender. Falamos sobre mornidão na doutrina, mornidão na devoção e agora mornidão espiritual no cuidado administrativo. É isso mesmo, né? Muito bem. Ainda tem como vencer a mornidão espiritual. Vamos lá. Glória a Deus. Obrigado, pastor, por sua gentileza. Sucesso e riqueza, estamos falando de administração. Sucesso e riqueza exigem administração. Irmãos, eu costumo dizer que a maior prova, a maior tentação do crente não é quando ele está no aperto, quando ele está na escassez. A maior prova do crente é quando está tudo bem e ele está navegando no dinheiro, cheio de saúde, os meninos tudo com buchinha azul de feijão verde, um dinheirinho no bolso, e ele está ali, ó, sendo reconhecido e aplaudido. É a maior tentação. Quando a coisa está ruim, a gente corre para onde? Os pés de Jesus. É ciclo de oração, é matutino, é vigília, o que aparecer ele toma, vai-se embora mesmo. Mas quando tudo está bem, a coisa... Laodiceia era este exemplo de riqueza. Como diz: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. A cidade-mãe das vilas frígias era um centro industrial que produzia lã, fármacos, como já citei, o remédio para o ouvido,
o unguento para os olhos, a famosa pomada frígia, a escola de medicina. A igreja refletia justamente essa cultura de riqueza, de ostentação. Parece que a gente está falando novamente do Brasil de hoje. Atenção à rede social. Eu não vejo crente em rede social dizendo que está na prova. Ele só tira a foto, a selfie, né? É um termo moderno, quando tudo está bem. Monta aquele sorrisão. Rede social. Só entra na rede social para pedir oração quando a coisa está no fim do fim. Não é verdade? Cultura da ostentação. Certamente toda esta fortuna, esse tráfico logístico em Laodiceia, eram supridos por uma boa administração. Daí a igreja se autoconceituar e dizer: sou rica, tenho falta de nada. Os laodicenses se achavam autossuficientes. A riqueza, quando posta acima de Deus, potencializa grandes males. Não é problema nenhum ser rico ou ter riqueza. O problema, diz 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode ter o dinheiro que for, mas continue amando ao Senhor. Não faça do dinheiro com Deus um mamon. Amém, irmãos? Tem crente que Deus vai manter ele a vida toda pobre de maré. Ele não pode ter uma bicicleta Caloi do ano. Não pode. Porque ele vai ficar besta, orgulhoso e vai largar Jesus. A Jesus mantém ele ali no conta-gota. Ó. É só um cuscuzinho hoje, senão você me larga. É só esse taquinho de carne seca aqui. Se eu te der um filé mignon, no outro dia você está besta. Eu comi carne hoje. É o tempo todo ali a conta-gotas. Tem crente que é assim. Deve ter algum por aqui hoje. Sai de uma prova, entra no funil, sai do funil, entra no vale, sai do vale, vai para a peneira, sai da peneira, vai para a moenda, sai da moenda, vai para o deserto, e vai ser assim até Jesus voltar, para ele não perder a alma para Satanás. Tem crente que é desse jeito, desse modelo, porque senão ele vai dizer: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não ponha a riqueza acima de Deus. Evidentemente, nós consideramos que a administração é uma ferramenta importante no governo da igreja, na administração humana, na organização do corpo local. Entretanto, não se pode dispensar o direcionamento divino nas decisões administrativas do corpo de Cristo, como fez a igreja lá em Laodiceia. Esta mornidão administrativa mistura a visão da vontade de Deus com os recursos do dinheiro, por exemplo, das roupas, do poder da medicina. Isso rendeu uma reprimenda. Quando Jesus disse: tu não és quente, tu não és frio, tu és morno, não sabes que és um desgraçado, pobre, miserável, segue nu? Deu uma repreensão. A igreja, cujos membros de Laodiceia eram ricos negociantes, estava pobre. Tinha dinheiro, mas era pobre espiritualmente. Vendedores de roupa agora estavam nus espiritualmente. Fabricavam remédio, mas agora precisavam de pomada para os olhos. Tinham tudo e ao mesmo tempo não tinham nada. De que vale ter dinheiro, ter riqueza, ter carro, ter poder, ter posição e não ter Jesus? Isto é mornidão espiritual. Esta mornidão é terrível quando acontece. Então, amados irmãos, nós não podemos dispensar o direcionamento na nossa vida de modo algum. Não, de modo algum podemos. Todo o ciclo administrativo, eu sou administrador por formação profissional, todo o ciclo administrativo inclui planejamento.
desde o planejamento até a avaliação do que foi feito, a gente precisa da aprovação divina. A Bíblia diz: do homem procedem as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua, a resposta fiel. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Você pode preparar, administrar, é nosso dever, vamos fazer isso, mas submeta tudo isso à aprovação do Deus Todo-Poderoso. Quando nós, líderes, obreiros, tomamos decisões administrativas de próprio foro, da própria vontade, sem consultar, ou pelo menos submeter a Deus as nossas disposições, nós incorremos em mordidão espiritual administrativa. E isso atrai um enorme risco de desviar a glória que é para Deus, para nós mesmos, como fez Nabucodonosor. Daniel 4,30, o rei falou: não é esta a grande Babilônia que eu construí como casa real com a força do meu poder? Quando a gente dispensa a Deus das nossas decisões administrativas, a gente acaba acreditando que o sucesso da obra é por causa da gente. E na verdade não é, nunca foi. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Sempre foi Deus, nunca foi eu, nunca foi você. Amém, meus amados irmãos? Isso é importante. O dinheiro da igreja em Jerusalém era administrado sob o olhar do Espírito Santo. Quando aqueles dois abestalhados disseram: eu vendi uma casa por tanto, tinham vencido por menos, morreram diante da igreja. O dinheiro da igreja é administrado sob a direção do Espírito Santo. Os homens escolhidos para servirem as mesas, os diáconos, deveriam ser cheios do Espírito Santo. Não era porque era filho de A, de B, porque dava um dízimo maior, porque era filho de algum parente com influência na igreja. Não, tinham que ser homens cheios do Espírito Santo. A igreja em Antioquia escolheu missionários com base na revelação do Espírito Santo. E não porque era bonitinho ou porque tinha curso disso ou daquilo. Todas essas decisões de cunho administrativo não dispensaram o amém, não dispensaram a confirmação do Espírito Santo. Por que nós então abdicaríamos desta confirmação? Devemos administrar no temor do Senhor, devemos administrar no poder do Espírito Santo. A igreja não é uma empresa humana, é um projeto de Deus. Há boas ideias, administrativamente falando, há boa técnica, recursos que sim, podem ser aplicados na igreja, mas nenhum deles jamais pode impedir a ação poderosa do Espírito Santo em nosso meio. Amém, meus irmãos? Deixe-me contar um rápido testemunho sobre essa questão administrativa no poder do Espírito Santo. Eu era pastor no Rio de Janeiro, pastorei lá por alguns anos, e aí uma determinada vez eu tinha que indicar um obreiro para uma congregação. Eu presidia uma igreja lá, algumas congregações no Rio, na Baixada, em Minas, e aí eu tinha que indicar uma igreja. E tinha um bichinho, um crente na igreja, um obreiro, que eu gostava tanto dele, rapaz, tinha simpatia mesmo. Se eu vou mandar ele, vai dar certo, é ele que vai. De madrugada tive um sonho, Deus falou comigo e disse: não é ele. Eu fiquei triste, mas Jesus, pobrezinho, ele era um escurinho, assim, esse pretinho, moreninho, asfalto, era bem escurinho mesmo, gostava dele que só. Ele disse: eu vou mandar o neguinho. Deus disse: não mande não vai dar certo. E eu cheguei para ele e disse: meu irmão, queria muito te enviar. Ele já sabia no meu coração, queria muito enviar, mas Deus não deixou. Era uma ação administrativa. Eu poderia, como pastor, dizer: é você que vai, e ele iria. Mas eu preferi entender e obedecer à voz do Espírito Santo. Muita coisa dá errado hoje em nossas igrejas,
porque líderes e pastores estão tomando decisões fora da direção do Espírito Santo. Agora, quando Deus manda, irmãos, quando é o Espírito que indica, dê o que der, aconteça o que acontecer, a vitória chega à igreja. Amém? Como vencer a mornidão espiritual? Apenas lendo, não dá tempo muito comentar. Após esta dura repreensão contra os erros da igreja, no versículo 17, o Senhor oferece uma chance de conserto, dando-lhe uma palavra para a solução dos problemas. Jesus diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Aconselho-te que compre vestes brancas, para que te vistas. Adquiras colírio, a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Observem, amados irmãos, para cada problema Jesus indica uma solução. Ouro, símbolo da glória de Deus, a maior riqueza de um homem nesta vida. Vestes brancas de pureza, justiça, santidade, contra a nudez espiritual. Colírio, símbolo da unção de Deus para o discernimento, visão dos mistérios divinos. Para cada problema da igreja, Deus tem uma solução do jeito dele. Que bondoso Deus, não é este? Não apenas aponta, mas soluciona os problemas da nossa vida, da nossa igreja. Sob o peso de um amor que castiga, o Senhor dá a exortação final: sê, pois, zeloso, arrepende-te. Zeloso é o mesmo que cuidadoso, dedicado, aplicado. Zelo na raiz grega tem a ver com calor, de zelos, fervente, borbulhante. Tanto que a Bíblia de Jerusalém traduz a frase deste versículo dizendo: recobra, pois, o fervor e converte-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus estava dizendo: ei, não se torne frio, não morra de vez, revigore, rejuvenesça, volte a esquentar a sua alma. Aleluia, glória a Deus. Isto é o que Deus espera de nós, que nós sejamos dedicados em sua obra cada vez mais. Em havendo necessidade, arrependamos-nos, busquemos seu perdão. Deus está pronto a nos receber e a nos agasalhar em seu amor. O Senhor deseja ter comunhão, Deus deseja ter intimidade conosco. É isto que está bem claro no versículo 21. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas ouvir a voz do Senhor é importante, mas não suficiente. É imprescindível abrir a porta, estar disposto a deixar Jesus comandar a nossa vida, obedecer a sua palavra, fazer o seu querer, cumprir os seus desejos, amá-lo de todo o nosso coração. A promessa aos vencedores é muito, muito especial. A promessa é sentar-se junto com Jesus no seu trono, na sua glória. Quem vencer a mornidão aqui vai esquentar o trono lá no lado de Jesus. Refere-se a estar participando do reino milenial, coerdando as mesmas glórias dedicadas ao próprio Rei dos Reis. Efésios 3,6 pergunta: não sabeis que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa do Evangelho? Ouça, portanto, o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe os amados irmãos. Mais uma vez agradeço-os em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, meus amados irmãos. Quantos ouviram Deus falar nesta noite? Glória a Deus. São tempos difíceis, irmãos, como disse o pastor Elinaldo ontem, mas não é impossível. Deus está conosco nesta caminhada.